Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos celebrando hoje a ascensão de Jesus aos céus. Jesus, depois de ressuscitado, fica 40 dias com seus discípulos, mostrando que ele realmente ressuscitou e venceu a morte. E agora ele sobe aos céus para estar à direita de Deus Pai e de lá ser o Senhor de toda a terra e também de nossas vidas, da igreja. Nós vivemos em função disso, sabemos que nós não estamos sozinhos neste mundo, temos um Senhor, um Rei, que cuida de nós, que está ao nosso lado nos bons e maus momentos e está conduzindo as nossas vidas rumo aos céus. Por isso o Salmo 47 diz assim: Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores em harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. De nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo exaltar.
grande problema da nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo, se temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Cristo Jesus. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos no perdão de Deus através de Jesus. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo o teu castigo nesta vida e também na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 47. Este salmo é um convite para que nós adoremos ao nosso Senhor, ao nosso Deus e Rei, aquele que está governando sobre todas as coisas e que também está cuidando de nossas vidas.
Salmo 47, o pastor lerá os versículos ímpares e equidade os pares, e o versículo 9, o último, leremos em conjunto. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, e é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. A próxima leitura escolhida para hoje, a ascensão de Jesus aos céus, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11, onde os discípulos veem Jesus subir aos céus, e aí aparecem anjos dizendo para ele: olha, Jesus subiu aos céus para governar todas as coisas, e ele vai voltar em glória um dia, mas até lá, vocês têm uma missão, e é a nossa missão: falar de Cristo para todas as nações, anunciando o amor de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como ouviram subir. Assim termina a leitura.
nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23, onde o apóstolo Paulo fala da subida de Cristo aos céus. Ele diz: olha, Cristo subiu aos céus para exercer de lá o seu poder sobre o mundo e especialmente sobre nós, os cristãos. Ele está no controle das nossas vidas e do mundo. Ele é o Senhor. E um dia, quando Ele voltar em glória, todos os povos deverão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que creram irão com Ele para o novo céu e a nova terra, e os que não creram não estarão no céu. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assim termina a leitura da epístola. O Santo Evangelho escolhido para hoje nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 53, onde Jesus então se retira da presença dos discípulos, sobe aos céus. Mas antes de subir ele dá uma missão, que é minha e que é sua. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas
nós cristãos que na fé reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, precisamos levar este Deus que perdoa e aceita e está presente na vida de todos os pecadores, a todas as pessoas deste mundo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo inicial. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E do Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras da epístola pouco lida, Efésios 1, 15 a 23, ressaltando o tema: Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, dias atrás deu uma chuva aqui em Curitiba e de tardezinha, quando saí de casa, tinha um enorme de um arco-íris. Alguém viu? Um enorme de um arco-íris, era lindo o arco-íris. Antigamente tinha a crença de que no final do arco-íris tinha um pote cheio de ouro. Não sei se alguém um dia se arriscou a ir atrás do arco-íris para pegar o pote de ouro, mas certamente não conseguiu, porque isso é invenção. Tem gente que procura coisas que são lendas ou contos de ficção e esquecem que os maiores tesouros estão bem pertinho deles: Cristo, família, igreja, amigos, um prato de comida, água para beber, a paz do coração. Quer maiores tesouros do que esses? Também tem cristãos nos dias de hoje que anseiam por ver o poder de Deus em suas vidas, querem sinais, querem milagres materiais, como cura de uma doença, resolução milagrosa de um problema financeiro, e se frustram com Deus quando isso não acontece. Esses cristãos não veem o real poder de Deus sendo exercido diariamente em sua vida. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala hoje, na ascensão de Jesus, que nós lembramos, aos Efésios. Ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai para revelar a nós o seu poder. A ascensão de Jesus aos céus é o auge da glorificação dele como Filho de Deus, que tem todo o poder no mundo. Antes, Jesus havia se humilhado ao se fazer criatura, ser humano, que nem nós, sofreu para nos libertar do pecado, na cruz pagou os nossos pecados, morreu para nos salvar, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Vencedor sobre o pecado, a morte e o inferno, na sua ressurreição, ele permanece com os discípulos 40 dias, para que eles tivessem a certeza de que Jesus é o vencedor sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Agora é hora da despedida de Cristo, corporalmente com eles, e a sua subida aos céus. Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. Tudo na história da salvação tem um motivo. Cristo, ele precisava subir aos céus para de lá exercer todo o poder e domínio sobre tudo que existe neste mundo, até chegar o tempo da sua volta em glória, para levar os que creram nele, como seu Senhor e Salvador, ao novo céu e nova terra. Como diz Filipenses 2, 6 a 11, ele, Jesus, tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos.
E vivendo uma vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a sua morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Lá no céu, estimado irmão e irmã, lá no céu, Jesus exerce o seu poder sobre este mundo e especialmente sobre você e sobre os cristãos. Muitos cristãos só pensam em Cristo quando estão com problemas materiais ou corporais. Muitos cristãos não buscam o Cristo que morreu por eles, que perdoou os seus pecados, que deu a vida eterna nos céus. Muitos cristãos não querem carregar a sua cruz, só querem poder de Deus para libertá-los de coisas corruptíveis, como coisas materiais e coisas para o nosso corpo, que um dia vai morrer e ficar aqui. O poder que Cristo exerce sobre você, sobre mim, sobre os cristãos do mundo, é um poder espiritual. O apóstolo Paulo descreve como Deus exerce o seu poder sobre nós na carta aos Efésios, especialmente nesse primeiro capítulo. E ele diz assim: nós fomos escolhidos, primeira coisa, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos dele, e isto sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte. Veja bem, você, eu, pecadores, fomos sonhados por Deus antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos dele, e para você ser dele, foi necessário que Deus entregasse o seu único filho para morrer por você. 2. Cristo morreu por nós. Ele achou que valeria a pena se sacrificar para ter você com ele no céu. Isso não é uma maravilha? Jesus Cristo morreu por você, porque você é importante para ele. 3. Nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação pela palavra de Deus e pelo batismo. Você é cristão e é cristã. Isso é maravilhoso. Você tem um Senhor que pode e quer ajudar você em sua vida. Quando você tem problemas e dificuldades, você pode recorrer a Cristo em oração e aliviar o seu coração. Jesus dizia, e é verdade: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu lhe aliviarei. 4. Nós recebemos de Deus uma nova vida, ou melhor, recebemos a vida, porque estávamos mortos em pecados. Agora, com o perdão de Deus em Cristo, nós temos uma vida cheia de alegria da salvação. A alegria do cristão não está em coisas exteriores. A alegria do cristão é do coração. É saber que os seus pecados estão perdoados. É saber que você e eu temos um Deus que nos ama. Um Deus que quer cuidar de nós e está cuidando de nós todos os dias. Um Deus que deu o céu para nós. Sim, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós e conserva a nossa fé pela palavra e santa ceia, para continuarmos nossa caminhada até chegarmos aos céus. É o Espírito Santo que está em nós, e ele nos consola quando estamos tristes, ele nos ampara quando estamos fracos, ele nos levanta quando nós caímos, e ele nos mostra o caminho certo a seguir. Esse é o milagre de Deus. É assim que Deus exerce o seu poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai para revelar a nós o seu poder e para exercer o seu poder sobre nós. O apóstolo Paulo ele fala no texto que nós lemos que é na igreja que Jesus exerce o seu poder. Ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. É na igreja que Cristo se mostra plenamente
que o seu poder espiritual é exercido por Ele, em nós e por nós. É na igreja que Cristo mostra-se o Senhor e Salvador, que sacrificou-se por nós, ressuscitou e está conosco nos bons e maus momentos da vida. E é através da igreja, dos cristãos, que Cristo mostra-se Senhor e Salvador de todas as pessoas deste mundo. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus na igreja, nos cultos, estudos bíblicos, devocionais, Jesus Cristo vem a nós para dizer: eu sou o Senhor da sua vida, confie em mim, eu estou cuidando de você, eu estou no controle da sua vida e eu estou providenciando tudo o que você precisa, e eu tenho lindos planos para você, aqui e junto de mim um dia nos céus. Estimado irmão e irmã na fé, Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai para revelar a nós o seu poder e para exercer o seu poder sobre nós. O arco-íris era lindo, pessoal. Quem não viu, perdeu. Era um arco-íris que estava lá no céu. Teve gente que infelizmente não viu. Não é que ele não estava lá, ele estava lindo para todo mundo ver, mas tem pessoas que não puderam ver. Você também tem Cristo, Ele está lá. Ele está ali na sua vida todos os dias, se mostrando para você, abençoando, protegendo e amparando. Você vê? Você reconhece a presença de Cristo em sua vida, amparando você nos maus momentos, abençoando você com bênçãos espirituais e também materiais. Você reconhece o amor de Deus por você? Você consegue ver os feitos poderosos de Cristo no mundo, quando Ele nos salvou, e também na sua vida, quando Ele transformou você e deu para você a melhor coisa que existe, a maior bênção que existe, a fé nele como seu Senhor e Salvador e a vida eterna nos céus. Você reconhece que Cristo está cuidando de você? Reconhece que Cristo está consolando, orientando, animando e conduzindo a sua vida rumo aos céus? Ah, eu não vi o arco-íris, alguém pode dizer. Estava lá, para todo mundo ver, radiante, verdadeiro e mostrando a sua luz. Mas eu não vejo e nem sinto Cristo em minha vida, mas Ele está lá. Poderoso, verdadeiro, gracioso, perdoador, e Ele está agindo de forma espantosa na vida de cada um de nós e na igreja, através da sua palavra. O apóstolo Paulo diz assim no texto: Cristo reina sobre todos os povos, os governos celestiais, autoridades, forças e poder. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Jesus Cristo subiu aos céus, não para ficar olhando de lá para nós. Ele subiu aos céus para de lá exercer o seu poder espiritual sobre você. E Ele está agindo na sua vida. Ele está cuidando de você, de sua família. E Ele está agindo no mundo através de você. Porque Ele disse que você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Ele está agindo na vida sua e na minha vida nos bons momentos. E também está agindo através do Espírito Santo nos maus momentos. E Ele tem todo o poder. Ele pode e quer nos ajudar em nossas aflições e em nossas dificuldades da vida. Mas acima de tudo, estimado irmão e irmã, Ele quer que você passe por essa vida fiel a Ele, porque Ele tem um plano para você, e o plano é que você esteja com Ele no céu. Quer as pessoas reconheçam ou não o poder e a soberania de Jesus, um dia, quando Ele voltar em glória, todos deverão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Os que confiaram nele irão para o novo céu e nova terra, onde não haverá sofrimento, morte, dor. Os que não confiaram nele perderão o seu tesouro. Mas os que confiaram nele naquele dia do seu encontro com Cristo receberão dele um grande abraço e ouvirão da sua própria boca:
Você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, me deixou ser o Senhor da sua vida. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama tanto. Nós te louvamos porque nós não estamos entregues à nossa própria sorte desta vida. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Continua, ó Deus, sempre cuidando de nós, nos amparando em nossas dificuldades, nos abençoando e nos protegendo de todos os perigos. Continua guiando as nossas vidas e exercendo o seu poder sobre nós através da tua palavra. Que nós possamos deixar o Senhor ser o nosso Deus. Que nós possamos sempre entregar todos os dias as nossas vidas e a vida de nossas famílias nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, que nós também possamos proclamar a este mundo que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, e não há salvação senão pela fé nele. Que nós possamos, com alegria, reconhecer a tua presença, as tuas bênçãos sendo derramadas sobre nós todos os dias, e que nos alegremos porque o Senhor está conosco, e um dia nós estaremos contigo nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.